Capítulo 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente e com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram sobre o animal as suas capas. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu! Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam bombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre,
A figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo será dado a vocês. E quando estiverem orando, perdoem aqueles que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos. Jesus disse: Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o senhor e cuidar do senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele. Mas Davi não teve relações com ela. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele.
Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Adoque e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Batseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Batseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? Rei Davi, o senhor jurou, pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei. E o senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o senhor morrer, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Batseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse: Rei Davi, por acaso o senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. Convidou todos os filhos do Senhor. Convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou. E não convidou Zadoque, o sacerdote, nem Benaías, nem Salomão. Será que o senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? Chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: Eu prometo, pelo Deus vivo,
que me livrou de todas as aflições. De hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel. O juramento de que o seu filho, Salomão, seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Ali Zadok e Natã ungirão o rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito. E que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, Ele esteja também com Salomão. E faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías e os guarda-costas do rei fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta. E faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui. Você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã, Benaías e os guarda-costas dele acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. E Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Viva o rei Salomão! Agora, Salomão é o rei. E, além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram: Que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora,
cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão, e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar das pontas do altar e tinha dito: eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada. Salomão disse: se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: vá para casa. Oséias, capítulo 5. Prestem atenção, sacerdotes. Escutem, israelitas. Ouçam, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha. No Monte Tabor foram como um laço, e no Vale das Acácias foram como um poço profundo. Por isso eu vou castigá-los. Eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem. E o povo de Judá cai com eles. Levam as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco eles e as suas terras serão destruídos. Toquem as cornetas em Gibeá e em Ramá. Deem o grito de alarme em Bet-Avém. Estejam alertas, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo. Israel será destruído. O Senhor Deus diz: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso, estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça, eu destruirei Israel e como câncer, acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente e Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria. Mas
ele não os pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Como um leão, eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços, e depois irei embora, levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Então voltarei para o meu lugar, e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado, e na sua aflição venham me procurar.